falar com alguém, a gente deseja a felicidade, é feliz com a felicidade. Bom, a gente contribui para a vida dos outros. Né? E esse mantra ele tem esse propósito, por incrível que pareça. Né? Só que quando a gente canta Hare Krishna, Krishna a gente entende que é o Ser Supremo. A palavra Krishna significa o todo atrativo. Esse Ser Supremo, ele possui todas as qualidades, porque ele é a fonte de todas as coisas. Então, por isso, em sânscrito, a gente se refere a esse ser como Krishna, o ser todo atrativo. E também outra palavra, Rama, que é a fonte de todo o prazer. Então, quando a gente fala Hare Krishna, a gente está pedindo a Hara, o Hare, que a gente possa despertar ou reviver essa natureza de amor, que possa amar esse ser supremo e a todos os seres. Como a gente aprende no cristianismo, a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, isso é a essência de toda religião teísta, a ideia de que somos um ser espiritual. Existe um ser supremo que é a fonte de tudo. E assim, a gente, por exemplo, vocês estão vendo essa vela, vocês estão vendo a luz. Essa luz não pode existir sem o fogo. A gente não pode separar, né, a luz do fogo. Se a gente elimina o fogo, elimina também a luz. Então nós somos parte dessa existência, dessa consciência. Né? E não tem como a gente se separar. A separação é uma ilusão. A separação é uma ideia construída por esse corpo, pela experiência corpórea. A gente tem um corpo, a gente está limitado a esse corpo. Mas tão logo a gente perde o corpo, ou mesmo quando a gente expande nossa consciência, a gente percebe que tudo está interligado. Tudo faz parte de uma única realidade. Né? E o que une toda essa realidade é a consciência amorosa. Não há nada mais poderoso, né, para unir duas pessoas do que o amor. Então, essa consciência. Então, todo o nosso trabalho é reviver essa consciência. E a gente pode imaginar como seria bom isso, né? Para a nossa vida e a vida de todos que convivem conosco. Tá bem? Acho que estou falando muito já, né? Então a gente vai cantar um pouquinho e depois a gente continua falando um pouquinho mais sobre essa essência do Atma, da alma. E aí vocês podem fazer as perguntas, tá? Oi? Ok. Muito obrigado. Sintam-se também guirlandados. Também. Estou achando isso. Isso não é meu, então quando a gente mexe no que é dos outros, né? Que tem aqui uns. Você conhece, gente, Ananda? Sim? Ah, você está aí? Não sabia. Não, tá bem, tá bom assim. É porque ele fica um pouquinho mais grave, né? Então um pouquinho agudo. Namo
Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Vishatarine. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Bhakta-vrinda. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Bhakta-vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Bhakta-vrinda.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todo mundo agora. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Hare, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Gaura Haribo, 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 Haribo. Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Prabhu Jagannath. Jayo Baladev, Jayo Subhadra, Jayo Baladev, Jayo Subhadra. Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Ok? Então o tema é Atma, né? Atma, o que mais? Sim. Mas não importa, tudo bem. É. Então a gente estava falando sobre que a gente chama, né? A gente usa essa nomenclatura espírito, né? Mas na verdade o espírito é a consciência. Em outras palavras, nosso mestre Prabhupada falava que a consciência é um sintoma da alma. Hoje em dia existe uma discussão muito grande, talvez seja a discussão do momento, né? Que é a questão mente e cérebro. Se a mente, não, ou a consciência, ela é produto do cérebro, ou, em outras palavras, é produto de reações químicas e matéria, ou se a consciência é algo realmente transcendental. Ou, em outras palavras, que essa consciência ela permanece a existir mesmo depois que o corpo deixa de existir. Essa consciência é exatamente o ser espiritual, né? Então, recentemente, a gente teve acesso, esqueci o nome do autor, ele inclusive é professor lá de Juiz de Fora, da Ciência da Religião, né? É um psiquiatra bem conhecido, desculpem, mas ele estava falando de muitos estudos hoje, estudos realmente científicos, para contribuir com essa discussão, né, da consciência. E ele fala de 3 experimentos principais. Um é o experimento que é oportunizado pela EQM, né? A experiência de quase morte. Vocês já ouviram falar sobre situações onde o cérebro para de funcionar, mesmo com os aparelhos, né? Por exemplo, num ataque cardíaco, quando o coração já não mais transfere sangue para o cérebro, né? O cérebro ele vive, né? Ou ele funciona
em base qual o alimento do cérebro? Me fugiu a memória agora. Eu vou lembrar. Então, o cérebro não funciona se o coração não está bombeando o sangue, né? Então, há muitos casos de pessoas, acidentes, de ataques cardíacos e tudo, em que os aparelhos param de funcionar. Então você vê a morte cerebral. Então o cérebro não poderia estar produzindo nada. E essas pessoas são reestimuladas, elas voltam à vida, vamos dizer, começam a funcionar tudo de novo. E essas pessoas começam a descrever muitos fatos que aconteceram durante o episódio em que ela estava sendo reanimada. Muitos detalhes. Então são muitos casos, e muitos casos já estudados, em que as pessoas descrevem um nível de consciência maior do que quando estava dentro do corpo físico. Então elas conseguiam, é como que a capacidade de percepção se expandisse muito mais, né? Quando se está nesse estado, vamos dizer, em que o corpo já não está mais interferindo na consciência. Então assim, não é um caso, nem dois casos. Tem um caso que ele conta de uma pessoa que chegou no hospital dada como morta. Levaram para a UTI, começaram a reanimar e conseguiram, depois de alguns minutos, já depois de algum tempo, e essa pessoa descrevia tudo. Cadê a minha dentadura que vocês colocaram na gaveta aqui embaixo? E a pessoa ficou, como é que essa pessoa chegou morta? Como é que ela começou a descrever o que os médicos falavam? Tudo assim, os mínimos detalhes. E são muitos casos. Então isso mostra que a consciência, mesmo depois que o cérebro para de funcionar, né, ainda essa consciência persiste, ela continua a existir. Né? E tem outros, o fenômeno da mediunidade. Então a gente tem, por exemplo, o caso que é muito estudado, que é do Chico Xavier, né? Todo mundo conhece. Né? Ele é mais ou menos semi-analfabeto. E ele escreveu mais de 500 livros, de todos os gêneros. Ciência, poesia, tudo que a gente, a literatura, romance e assim por diante. Então, isso é impossível. É impossível de uma pessoa que trabalhava praticamente o dia inteiro como funcionário público, com o nível de escolaridade que ele tinha, ser capaz de escrever o que ele escreveu. Então começa a se fazer um estudo científico com relação à literatura que ele deixou, as poesias, né, que ele dizia que era de grandes poetas que já tinham abandonado o corpo. Né. Então, claro, o fenômeno da mediunidade não pertence apenas a Chico Xavier, mas a muitos outros médiuns. Né. Então isso significa que existe uma consciência, e essa consciência, depois que sai do corpo, ela mantém as mesmas características de quando se tinha o corpo. Então a memória, né, os hábitos, o humor, e essa consciência pode influenciar, né, outras pessoas que têm alguma capacidade para isso, como um médium. Né? Quando se fala de incorporação, não é que essa consciência entra dentro do corpo. Não, ela simplesmente se aproxima. Né? Porque está todo esse plano sutil, esse plano que a gente não percebe, mas o simples se aproximar, né, já traz influência para a gente. Né? Eu acho que a gente às vezes chega em algum lugar, não vê, mas tem uma energia às vezes. Que energia desse lugar, não é? A gente fala assim, ou para bom ou para ruim. Então, como a gente não está acostumado a conviver com essa realidade sutil, para a gente tudo assim é pegar, é ver, né? Então, para a gente é difícil compreender isso, mas, por outro lado, nós percebemos como as energias estão
ali nos influenciando constantemente, né? Então, isso é uma prova de que as pessoas continuam a existir mesmo depois da destruição do corpo, né? E ele escrevia assim, cartas, né, de pessoas que já morreram, então muitas cartas são estudadas. Vocês assistiram o filme dele, da vida? Né? Aquele momento que ele escreve uma carta de um jovem, né, que foi morto por um amigo num acidente com uma arma, e o menino é acusado de assassinato. Ele vai para a júri, e então o amigo morto, ele vem através do Chico Xavier e escreve uma carta descrevendo tudo o que está acontecendo, inocentando o rapaz. Mas o que é mais impressionante é que ele escreve com a caligrafia própria, né, dele, e assina, e vai para o exame. Como é que é o nome disso? E é uma coisa tão fantástica que o juiz termina por aceitar a prova como uma prova real. Uma coisa como que mesmo que, né? Então, existem também as experiências de sonhos, de comunicação, né, em que se percebe que essa consciência. Então, eu fiz assim, essa introdução para a gente. Eu queria desmistificar essa ideia de que espírito é uma coisa, sei lá, assim, é mito, é uma fantasia, é uma ilusão. Não, é algo que a gente experimenta na nossa vida diária, constante. Mas, infelizmente, a nossa cultura, ela não está centrada nessa experiência interna. É mais uma vida voltada para o hedonismo, ou a experiência sensória, né? E pela experiência do medo, o medo de morrer. Então, o medo de morrer nos faz correr, né, e construir muitas coisas, toda uma sociedade com segurança, com muitos artefatos para garantir a nossa eternidade, que não é possível, né? Mas o medo de morrer cria muitos aspectos dentro de uma sociedade. Por exemplo, aqui, nesse lugar, não tem medo, né? Bom, pelo menos algum tipo de medo não existe. E por isso há muitos hábitos, né? Deixa a porta aberta, deixa a janela aberta. Essa não é a realidade de todo mundo, né? Mas quando se mora fora, aí tem que colocar, se bem que tem cercas elétricas aqui, tem toda uma vigilância, né? E se paga muito por conta dessas coisas. Mas eu só queria dizer que, na medida em que a gente se compreende ou se percebe apenas como um corpo que morre, que é temporário, então cria-se uma cultura por trás dessa percepção, dessa visão de mundo, né? E isso se massifica, né? Isso se torna uma consciência global, todo mundo vive em torno disso. E dessa forma a gente negligencia esse mundo interior, né? A gente desconhece a nós mesmos. Desconhecemos, como eu estava falando antes, assim, as nossas motivações verdadeiras por trás da nossa vida, por trás dos nossos comportamentos. Então, essa consciência, de acordo com a cultura da Índia, a cultura antiga da Índia, de acordo com os grandes sábios, muito obrigado. Essa consciência ela tem 3 características distintivas. A primeira característica eles chamam em sânscrito de sat. Sat significa existência. Então, aquilo que existe nunca vai deixar de existir. Então, mas esse corpo existe, vai deixar de existir? Pô, mas ele não existia. Então, quando a gente fala de existência, a gente está falando de algo que sempre existiu. Então, o corpo ele passa a existir em dado momento.
e em dado momento ele vai deixar de existir. Então essa é a realidade desse mundo, né, que a gente chama de material, feito de matéria. Tá? Mas a consciência, como a gente estava falando, essa consciência ela é permanente.
Então, isso é uma característica da alma, do ser espiritual, a consciência. Então, por isso a gente estamos aqui. Imagine você existir sem consciência. Teria sentido isso? Você existe como, por exemplo, uma pessoa que está no estado de coma, apesar de que hoje algumas pesquisas dizem que mesmo no estado de coma você tem consciência, mas uma consciência que não se manifesta porque o corpo não permite isso. Né? Então, mas você viver num estado vegetativo, quer dizer, você existe, mas não tem consciência de nada, você não pode reciprocar, você não pode se relacionar. Então imagine uma existência sem a possibilidade de intercâmbios, de sentimentos, não é? Então, essa existência, né, a consciência, ela dá, então, dá a possibilidade de viver, de ter vida. Tá? E, por fim, a última característica, que é a mais importante, pelo menos assim, a gente entende assim, que é a gente chama de Ananda. Ananda significa felicidade, significa prazer. Porque você existir, né? Ter consciência, mas não ser capaz de ser feliz, de sentir, de ter amor, de ter prazer. Né? Porque só ter consciência, isso não significa necessariamente que a gente é feliz, que a gente pode ser feliz, que a gente pode ter sentimentos. Então, a alma, esse ser, essa consciência, ela é sat, ela é eterna, ela tem consciência e ela tem intrinsecamente a capacidade de amar. Para a gente, prazer ou felicidade é sinônimo de amor. Tá? A gente precisa falar talvez um pouquinho de amor. Eu acho que vocês estão entendendo que não é a novela da Globo ou qualquer outra novela. A gente está falando de uma atitude, que é essa atitude de compartilhar, de querer, como eu falei, estava falando antes, né? De você ser feliz com a felicidade do outro. Claro que não é aquela coisa de ficar atendendo os caprichos das pessoas, a gente não está falando disso. Né? A gente está falando de contribuir verdadeiramente. Então, quando você entende que a felicidade está em algo assim que reside dentro da gente, que não é, nós, todos vocês já conquistaram um certo padrão de vida material, e todo mundo já realizou que isso não preenche a gente. Isso satisfaz algumas necessidades que a gente tem, porém, né, mesmo hoje a psicologia positiva fala dessa experiência, você tem um carro novo, por exemplo, quando está com aquele cheirinho com plástico, você está curtindo um pouco, né? Mas daqui a pouco aquilo já não já começa a dar trabalho. A psicologia positiva trabalha com a ideia de como prolongar a experiência de um prazer material. Porque a gente sabe que é completamente temporário. Não preenche verdadeiramente, né? E a gente se depara, né? A gente está aqui nesse ambiente, né? Muitas casas e tudo mais, mas nesse momento, né? Podem estar acontecendo briga entre os casais, né? Muitas angústias, muitos medos e tudo mais. Né? Porque isso faz parte dessa existência. Então, enquanto a gente não trabalha nesse mundo interior, então, por mais que a gente tenha, por mais que a gente acumule, isso definitivamente não vai resolver os verdadeiros problemas da existência. Então, de acordo com a nossa tradição, a prática do yoga, ou a vida espiritual, é para resgatar essa consciência, a natureza dessa consciência que foi perdida, né, no momento em que não é que a gente perdeu definitivamente, obviamente nós
somos o que somos. Porém, quando a gente entra no corpo, essa consciência passa a ser consciente do corpo e passa, então, a aceitar toda a condição do corpo como sendo a sua condição permanente. Não sei se eu estou me fazendo claro. Porque imagine, quando a gente entra nesse corpinho como um bebê, então a gente começa, o corpo começa a crescer e a consciência começa a acompanhar o desenvolvimento desse corpo, as experiências com os pais, as experiências com os próprios sentidos. Coloca uma coisa na boca e eu gosto disso, não gosto disso. E a gente vai começando a aprender, meu nome é Pedro, meu nome é José, Maria. Então a gente começa, essa consciência começa a adquirir uma identidade própria da experiência que ela está vivendo nesse mundo. Que minha família é essa, e que eu tenho tal idade. Vocês entendem? É o que a gente chama do ego. Mas de acordo com as experiências que essa alma, que essa consciência tem dentro do corpo, ela pode ter uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa, porque a sua mente, o seu desenvolvimento, a sua maturidade psicológica se desenvolveu de uma forma harmoniosa. Mas, por outro lado, a gente tem mentes muito doentes. E quando a gente fala de doença, a gente está falando principalmente de conceitos, de ideias. Porque não é doente. A mente não fica inflamada, vai tomar um anti-inflamatório. Não tem. A doença da mente é outra doença. É a doença da experiência, do convívio. Que são as ideias que a gente vai criando, as crenças. Se resumindo, a visão que a gente tem do que a gente aprende com os pais, na escola. E quando a gente vai observar, essa consciência passa a sofrer em virtude de estar identificado com a condição que não lhe pertence. E o yoga é fazer com que essa consciência recobre a sua natureza original. Mesmo dentro de um corpo, essa consciência começa a atuar por meio do corpo, sem se confundir. Entendem? Não sei se eu estou sendo claro. Então, o yoga fala-se muito do observador. Então, nós passamos a ser o observador de tudo que está acontecendo com o corpo, o que está acontecendo na mente, porque nós não somos a mente. Como é que é o seu nome? Cristiane. Cristiane. Se eu pedir para você, pense na sua casa. Pense no seu quarto, na cama, no guarda-roupa. Você está comandando a sua mente agora, ela está fazendo o que você quer. Então nós não somos a mente, nós somos alguém acima que está dizendo o que a mente tem que fazer. Assim como alguém diante de uma televisão muda de canal quando quer. O ponto é que o que está acontecendo? A gente deixou a mente à vontade. É como deixar a televisão à vontade, ela fica mudando de canal o tempo todo. E o pior, parece que hoje tem essa ideia de você, como é que fala? Hashtag não é algoritmo, né? Então, se você ficar vendo um determinado programa, fica repetindo o programa. Né? Assim mesmo a mente da gente. De acordo com o afeto que a gente tem, com os apegos que a gente tem, é o mesmo programa que fica rodando na nossa mente. Só que no yoga você vai começar a aprender a controlar. O que é o yoga? O que é a meditação? Você para e aí a mente. Não é assim? Vocês fazem aqui yoga com a professora? Na minha casa. E aí, como é que a gente para esse negócio? Não para. Para vocês entenderem, a gente está vivendo, a consciência está vivendo esse filme que passa na mente o tempo todo. Cada estímulo, cada coisa manifesta um sentimento, consequentemente um desejo,
pensamentos. A gente fica assim, vivendo tudo isso. Mas aí, na meditação, a gente tenta parar. Aí começa a ver, poxa, eu posso controlar isso. Eu posso dominar isso. Eu não sou isso. Por que eu sou levado a pensar essas coisas repetidas vezes? Às vezes coisas que são destrutivas para mim. Eu não sou obrigado, nós não somos obrigados a viver isso. Nós não somos. Mas a gente, assim como aprendeu a andar, a gente tem que aprender também a dirigir um carro, a gente tem que aprender a dirigir a mente. Assim como você fez agora. E aonde a gente vai colocar a nossa mente? Então nós, alma, consciência, o observador vai começar a colocar a mente agora naquilo que traz paz, naquilo que expande, naquilo que cria harmonia. Então a gente vai descobrindo que tem certos pensamentos que são incríveis, que me traz felicidade, tem certos comportamentos que me deixam tão bem, que me expande, que me deixam uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, e tem outros que me deixam deprimido, que me deixam para baixo, que me deixam tristes, que me deixam medrosos. Então, gente, vida espiritual não é se enfurnar dentro de um templo, ou se, tudo isso que eu estou dizendo para vocês faz parte da vida espiritual. Se uma pessoa não consegue dominar a sua mente, ela não consegue avançar espiritualmente. Ela não consegue despertar sua consciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto de benefício isso pode trazer para a vida da gente. Sem precisar tomar remédio para parar a mente. Sem ficar dependente de substâncias químicas para interromper todo o processo neural, cerebral. Não, porque a gente não consegue mais interromper uma mente acelerada. Uma mente que não para. E cada pensamento tem um efeito emocional. Cada um. Cada um. Então imagine como a gente está susceptível a tantas coisas. Então isso é vida espiritual, é resgatar nossa condição natural. Ser consciente da vida, consciente do corpo, consciente da mente. E começar então, a partir do momento que temos esse domínio sobre o que pensar, consequentemente, há uma relação direta entre pensar, sentir e desejar. Essa progressão. A gente pensa, consequentemente, vem um sentimento proporcional a esses pensamentos. E depois, a gente, de acordo com esses sentimentos, a gente vai desejar alguma coisa, não querer ir para um lugar, querer ir para um lugar, querer comprar uma coisa, não querer comprar uma coisa e assim por diante. Então, quando nos tornamos essa pessoa consciente, esse eu, que a gente chama de autorrealização, então a gente começa a direcionar tanto a nossa mente como o corpo, porque o corpo, gente, acompanha a mente, assim como, por exemplo, o carro acompanha o motorista. A gente sempre diz, que o carro se torna uma extensão do motorista, não é assim? A mesma coisa, o corpo é uma extensão da mente. Então, o que há de mais importante no carro é o motorista. Vamos dizer assim. Sem o motorista, o carro não funciona. Da mesma forma, o que há de mais importante na nossa existência, ou na nossa existência como consciência dentro desse corpo, é a mente, porque é o centro de tudo. É onde se passa tudo. E por isso que no yoga, a primeira coisa, você tem diferentes práticas, que começam com yama, niyama, são os princípios éticos, morais, para deixar nossa mente mais calma, porque uma pessoa que transgride, não uma vida ética, uma vida moral, não consegue ter uma mente tranquila, não tem uma mente pacífica. Depois a gente tem os asanas, as posturas, para a gente poder também tranquilizar a nossa mente, porque as posturas influenciam nossa mente. E a gente vai tendo vários, respiração, os pranayamas,
pratyahara, que é afastar os nossos sentidos do mundo, para então entrar na meditação. Então, da mesma forma, a gente precisa organizar a nossa vida, a gente precisa começar a ter um estilo de vida que vai favorecer a nossa paz interior. Sabe, um estilo de vida, hora de dormir, hora de acordar, o que ler, o que ouvir, com quem se associar, tudo. Gente, tudo que a gente faz traz uma consequência à nossa mente. Tudo. Então, é um certo desafio, um certo sacrifício, né, que muitas pessoas às vezes não querem fazer. Né? Mas, definitivamente, essa é a proposta. Né? Então, às vezes, eu conheço alguns devotos que são psicólogos, eles falam, mas Maharaj, o pessoal quer um remedinho, pede logo um remédio. Ninguém quer mudar a vida. Quando tem que fazer algum sacrifício, ninguém quer. Não, passa logo um remédio para mim que eu não consigo. Não é? É assim. Mas não entendem que é o estilo de vida delas que estão levando a essa condição. Tá, gente? Então é isso. Eu queria assim, mostrar a religião, ou a espiritualidade, o caminho do yoga, como uma coisa que é da vida, que é necessário. E que não é uma coisa distante da nossa realidade mais profunda. Tá? Por mais que o mundo seja materialista, por mais que as pessoas insistam nessas coisas externas, porque muita gente tem interesse nisso, né? Que a gente fique nessa onda, né? De ter. Quanto mais a gente fica, né, absorto nisso, mais nós vamos ter dificuldades. Sempre é melhor. Mas tem muita gente chateada, né? Por estar assistindo televisão, uma coisa assim. A gente está curtindo uma boa aqui. Nossa, ainda com céu estrelado aqui, ó. Não é? Então é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Não é possível, eu falei tanto e não tem nenhuma pergunta sequer. Como é que é o nome do senhor? Como? Kleber? Weber? Muito lá, Weber. Eu acredito que nós somos Nityavatas, né? Como sair disso? Porque nos deixa muito triste, né, saber que somos condicionados sempre. Como nós podemos sair disso? Bom, ele está usando uma terminologia do sânscrito. Nitya significa eterno e Vrada significa caído, né? Mas esse termo, ele não expressa exatamente a realidade, né? Para indicar que nós, almas, não estamos aqui de uma vida, 2 vidas. Nós já estamos aqui há muito tempo. Então, usa-se o termo eternamente condicionado, né? A matéria. Sabe como é que a gente se condiciona aqui? Muito interessante. Porque vocês já ouviram falar muito do karma. A palavra karma significa tanto ação, como também significa efeito. Efeito de uma ação. Então, existem efeitos, né, das nossas ações que são experimentados imediatamente, mas tem outros efeitos que vêm depois. Tipo uma feijoada que você come, você fica na hora satisfeito, feliz da vida, mas depois, no outro dia, você está com uns quilos a mais, ou com uma dor de barriga, alguma coisa. Né? Então, tem efeitos de nossas atividades que vêm rapidamente, mas tem outros que ficam registrados, né? Como uma espécie de semente que vai germinar depois diante de algum estímulo. Isso em sânscrito chama-se samskaras. Então, os samskaras são um efeito de nossas ações. Em outras palavras, é a memória. A gente memoriza, né, internamente no nosso inconsciente tudo que é feito, tudo que se faz, tudo que a gente está fazendo, isso é registrado. Tá? Tipo uma câmera de vigilância que fica ali e fica tudo registrado lá no computador, não é?
Então, da mesma forma, nossa consciência está registrando tudo o que a gente faz. E quanto mais a gente repete uma atividade, a gente vai criar uma tendência. Isso chama-se vasanas. Então, o que acontece? Essa memória, esse acúmulo de registros, e principalmente repetidos, né, cria na gente umas tendências que praticamente nos priva do livre-arbítrio. Porque quando a gente vai decidir uma coisa, a gente está tão tendencioso, né, que a gente, né, uma pessoa, por exemplo, que já experimentou muita pizza gostosa, diante de uma pizza, por exemplo, a tendência é querer mais. Então, por que a gente fica aqui repetidas vezes? Porque a maior parte de nossas experiências são materiais. Então, a gente cria tendências para as coisas materiais. Um apego. Os samskaras, ou as memórias, são todas praticamente materiais. Quem é que pratica yoga com profundidade? Porque quando a gente começa, então, a realizar atividades mais profundas, espirituais, né? Então a gente vai também acumulando memórias espirituais. A gente vai criando também tendências para o bem. Então essa é a forma de sair daqui. A gente só vai sair daqui quando realmente estivermos desejando, né, algo bem diferente do que é vivido aqui. Se a gente perguntar assim, vocês querem sair daqui? Está todo mundo lutando, gastando muito dinheiro para ficar aqui. Eu não estou dizendo que é fácil não, tá, gente? Estou dizendo a vocês como é que funciona. Eu acho que tem uma certa lógica. Né? Acho que é bastante lógico isso. Então, se a gente quer ir para a Lua, a gente vai ter que sair do planeta Terra. Não tem como ir para a Lua da Terra, tem? Então a gente quer uma coisa sem morrer. Não, meu filho, vai ter que sair do corpo. A gente vai ter que sair daqui. Quem quer ir para o mundo espiritual, esse lugar de consciência? O mundo espiritual, gente, é um lugar só de consciência. A única substância é a consciência. Tá? Isso é a realidade espiritual. O mundo de consciência. Um pouco inconcebível para a gente, mas essa é a realidade. Mas para viver nessa dimensão, a gente precisa se libertar da matéria. E a gente não quer, porque a gente está apegado.